Paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma quinta-feira, né? Mais uma semana com o programa da Palavra ao Coração. E hoje um pouquinho diferente. A gente está aqui com os nossos apresentadores oficiais, tanto o Ilquias Filho como o Neidson Pires, de licença. Mas a gente vai continuar aqui mais uma semana falando de um tema super especial, né? Mais uma vez a gente conta aqui com a presença da irmã Soraya. A gente vai dar continuidade ao tema emoções e hoje a gente vai falar de uma emoção bem particular, que é a ira, né? Ela merece um programa todo especial para a gente entender melhor o que ela é, como lidar, como ajudar pessoas que têm esse problema, né? E a gente vai estar aqui mais uma vez conversando um pouco sobre esse tema, né? Apresentando aqui mais uma vez a irmã Soraya, ela é psicóloga, ela atua na área organizacional há mais de 25 anos e 2 anos na área clínica e também é nossa professora da EVD, irmã Soraya. É um prazer enorme estar com você aqui e com o pastor Ilquias. Paz, mais uma vez aqui, tentando transmitir um pouco do nosso conhecimento técnico, também falando da palavra de Deus e podendo tocar os corações, né? Que, como o próprio título do programa fala, que o Senhor possa usar cada um de nós para impactar. Que bom estar de volta aqui com a Soraya e com a nova apresentadora, Daniele, para a gente falar um pouquinho dessa dimensão da nossa natureza humana. Amém. Então, sem mais delongas, a gente já vai iniciar aqui. E aí eu queria perguntar à irmã Soraya, em relação à ira, de onde ela vem? Né? Como é que ela surge nas nossas emoções? A ira, pela palavra, a etimologia dela, ela significa indignação, como para muitas pessoas conhecida como cólera, como fúria, mas é uma emoção. Se vocês puderem assistir, quem não assistiu o programa anterior e quiser rever, eu falei um pouco dizendo que o ser humano possui 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Se a gente for dizer onde é a localização da ira, a gente vai localizá-la ela dentro do campo das emoções. E todo ser humano apresenta esse sentimento, independente de ser uma pessoa com pavio curto, como é conhecido, ou uma pessoa que seja tranquila. Ah, a Soraya é calminha, não tem ira, ela é crente, não se ira. Sim, nós nos iramos, mas até que ponto eu expresso essa ira, é como a palavra de Deus fala, a gente pode irar, mas não pecar, não dar lugar a que ela possa se estender e se transformar e ter um desdobramento, que isso é que é a complicação dessa emoção que é um pouco forte. Então, dando continuidade, pastor, aqui, é pecado estar irado? E como é que a gente sabe que está pecando em relação à ira? Eu gosto de um versículo que deixa isso aí um pouco claro para a gente, né? Com essa questão da ira, que, como bem lembrou a Soraya, todos nós iramos, né? A gente se ira e essa ira vem, não é construída por nós, ela acontece diante de uma circunstância, diante de uma palavra dita, diante de algo que causa em nós assim um sentimento de que há uma injustiça, estamos sendo feridos por aquilo, e aí a ira acende, ou alguém que está sendo injustiçado diante de nós, e acende aquela ira. Tem gente que a orelha começa a ficar vermelha, tem gente que trinca os dentes, tem gente que arregala os olhos, tem gente que começa a pegar fogo, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente, então a gente consegue perceber quando ela está começando a se manifestar. E aí o versículo 26 de Efésios capítulo 4, ele diz para nós assim: irai-vos e não pequeis. Quando diz irai-vos e não pequeis, deixa claro para a gente que há uma diferença entre irar e uma ira pecaminosa. E quando a Bíblia diz irai-vos, está estimulando a gente a viver se irando, não, né? Na verdade, ela está falando, ó, irai-vos, mas aí vai trazendo uma restrição. Não pequem. E diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Coloca também um marco temporal para essa ira, né? Porque se essa ira ela começa a ser alimentada, ela sim se torna pecaminosa. Não tem como eu impedir que a ira venha, mas tem como eu lidar com essa ira, pegar o extintor, baixar esse fogo, porque se a ira estiver presente, daqui a pouco eu vou manifestar ações de acordo com essa ira. E Tiago escreve para a gente que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E a ira é pecado? Não é. Mas se você a alimenta, se você começa a cultivá-la dentro de si,
ela vai se expressar, ela vai derramar-se para fora através de palavras, através de atos que sim, vão explodir em pecado. Jesus nunca pecou, mas Jesus irou-se, né? Então, a ira não é pecado. Mas o que a ira pode lhe levar a fazer, sim, ela vai se transformar numa ira pecaminosa. Complementando o que o pastor falou, é interessante porque nós, seres humanos, temos esse senso de justiça, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe ou não consegue controlar esse limite, né? E aí é que, vamos dizer assim, o grande desafio de nós, seres humanos, saber até onde eu posso controlar e chegar ou expressar a minha indignação. Às vezes você está vamos dizer, num sinal, vê uma criança pedindo esmolas, você se indigna por conta da situação daquela criança. Agora, eu chegar ali e bater na criança, porque eu achando que a criança está pedindo a esmola, era para estar numa escola, é esse tipo de reação que vai dizer o quão saudável ou não, ou quão pecaminoso ou não isso pode ser. E a ira, ela abre um caminho para a violência, né? Seja ela uma violência emocional, né? Através de palavras, né? Seja ela através de uma atitude, né? De isolar uma pessoa, seja através de violência física mesmo, né? Então, a ira realmente ela abre esse caminho de violência. E 90%, pastor e Daniela, dessa reação é de violência mesmo. Né? Até porque quando a gente, por exemplo, lembra de ira, existe uma ira que é uma ira santa, que é a ira de Deus. A Bíblia fala de Deus irado, a Bíblia fala do dia da ira, e a gente diz, mas como assim? Essa é uma ira santa, faz parte da santidade de Deus, ela é perfeita. A minha ira, ela não opera a justiça de Deus, mas a ira de Deus sim. E é justamente essas indignações que nós temos, que muitas vezes nós não lidamos com as injustiças que nós enxergamos, que um dia Deus vai agir com sua justiça, onde Ele vai derramar a sua ira. Só que Ele derrama na justiça, na medida certa e na hora certa. Ele haverá de fazê-lo. E aí a ira de Deus ela é santa, ela é justa, ela é perfeita. Se Deus não tivesse uma ira santa, o nosso Deus era imperfeito. Então, trazendo um pouco do que vocês estão compartilhando aqui, de forma prática, né? Então, será que eu consigo dizer assim, se a minha ira está me levando a um local de justiça, ela não é uma ira pecaminosa, mas se a minha ira está me levando a um local de violência, ou emocional, ou física, ela é pecaminosa. Eu posso definir essa diferença? Sim. Acredito que sim, Dani, porque se você olhar a vida de Jesus, ele odiou o pecado, né? Mas ele ama o pecador. Então, a diferença está bem distinta aí. Quando eu me indigno com a situação, é uma coisa. Agora, quando eu me indigno quanto a Daniela, porque a Daniela fez isso, né? Eu já estou partindo para a pessoa Daniela. Né? Então, assim, nós somos seres relacionais, né? Nós somos, se vocês escutarem da terça-feira a pregação do pastor, o pastor justamente falou sobre isso, né? De quanta gente, nós temos um relacionamento espiritual, mas nós precisamos nos relacionar. E aí precisa você ter essa intercessão, essa vontade de querer estar conhecendo a pessoa e se relacionando de forma mais, vamos dizer assim, saudável. Perfeito. Então, se eu fui movido pela ira, eu tenho o dever de não alimentar essa ira, de não alongar-me no tempo, antes do sol se pôr. Então, eu tenho um limite, dizendo assim, brevemente lide com essa ira. Eu lido com a emoção, baixo a emoção, eu compreendo qual é a razão que me levou a irar. Se essa razão é digna, isso deve me mover. O que eu posso fazer para que essa realidade possa ser transformada? Né? Muito bom, que a gente agora já sabe até como é que a gente pode lidar, né, com essas dicas do pastor, com a ira. Né? E em relação à questão de ajuda, né? Às vezes eu não consigo, aconteceu determinada situação, né? Você que está aí em casa, eu não consigo lidar bem com essa ira, né? A quem eu devo procurar ajuda? Tem os irascíveis, né? E os irados, né? E os irados. Inclusive, assim, é preciso você ter essa noção de que eu estou, né, vamos dizer, perdendo o controle.
Eu não consigo me controlar diante de uma situação, eu já parto para a agressão. Se você sente dessa forma, você precisa procurar uma ajuda, né? E aí tem muita gente que às vezes procura, vou contar até 10, né? Algumas pessoas conseguem resolver, como diz, toma um copo com água, porque aí você consegue raciocinar e não reagir, né? E tomar uma decisão, vamos dizer assim, mais pensada, mais calculada. Mas a grande dificuldade de uma pessoa que é irascível é porque ela não consegue saber exatamente esse ponto, né? Se a gente for lá no livro de Gênesis, né, em que houve o primeiro homicídio, o Senhor percebe quando Caim já está no ponto de fazer o homicídio, né? E ele, deixa eu só ler aqui, né, para dizer exatamente como o Senhor falou, né? Em Gênesis 4:6, que ele fala, justamente aqui na minha versão, ele diz assim, 4:6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Então o Senhor percebe que ele ficou revoltado, né? Que ele não se conformou com a honra que o Senhor deu ao irmão, né? Então, e a partir daí ele já fala assim. E claramente, né, Soraya, ele deixa o sol se pôr sobre a ira, porque a pergunta do Senhor não é por que você está irado, mas por que você anda irado. Então há um tempo longo aí em que ele está caminhando irado. Está alimentando. Às vezes, assim, a reação, né, dessa ira pode ser imediata, mas, no caso aqui específico de Caim, ele teve um tempo para pensar. E ela se torna pecaminosa, então, ela começa a corroer a gente por dentro. A calcular, né, a pensar em fazer mal. Isso é o grande perigo dessa emoção forte, é de chegar a uma fatalidade, como foi no caso aqui específico, né? Moisés também, né, quando viu os soldados batendo no povo judeu, num judeu, ele se revoltou, né, e foi cometer um assassinato, né? Então, assim, ele deixou. Depois, com o tempo, quando o Senhor trabalhou a vida dele, ele foi considerado um homem de Deus, né? O homem mais manso da face da terra. Então, assim, é possível, né? É possível ser tratado essa questão, mas eu preciso ter consciência de que eu tenho isso, pelo feedback que eu estou aberto de ter das pessoas, que muitas vezes a gente não está aberto, né? Às vezes a gente não consegue ouvir, como o próprio Caim, né? Quando o Senhor perguntou, ele até disse, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então, você pode voltar atrás, você pode tentar entender que não é bem isso que eu quis fazer com você, né? Mas ele diz, mas se todavia procederes mal, que é o que a maioria das pessoas que se iram acabam tomando decisões que vão afetar outras pessoas, né? Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Então o Senhor fala, né, que a gente pode dominar, que a gente pode controlar, né? E como é que a gente pode controlar? Primeiro, sabendo que eu sou uma pessoa. Quanto tempo, com que frequência eu estou me irando, né? Quantas vezes eu estou perdendo o controle das situações? Estou brigando, né? Às vezes não precisa necessariamente bater. Você pode ser agressivo com palavras, né? Às vezes com olhar, com indiferença. Parar de falar, né? Então, a gente vê muito isso, né? Famílias que ficam aí períodos ou mesmo relações onde as pessoas param após algum tipo de discussão, de briga, passam tempo sem se relacionar. Cara fechada, sem falar, sem nada, né? Isso. É verdade. E, assim, é uma ajuda extremamente especial, né? Como disse Soraya, você pode, sim, controlar, vencer. E a gente tem uma ajuda muito especial para isso. A gente tem o Espírito Santo de Deus, né? Você percebe assim, poxa, eu não tenho força para controlar minhas próprias emoções, mas você tem alguém do seu lado, você tem alguém que habita em você, você tem um Espírito Santo, você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você, né? Ele que me ajuda a lidar com as minhas emoções, ele que me ajuda a lidar quando a ira se estabelece, ele é quem me ajuda, né? Você mesmo pode sentir-se limitado a lidar com as suas emoções, pode achar que as suas emoções estão carregando você, mas você também tem ao seu lado o Espírito Santo para ajudar você.
Então, assim, nesse caso, é preciso primeiro a gente ter essa consciência e procurar ajuda, né? E como o próprio pastor colocou, nós temos uma ajuda maior que é capaz de restaurar, capaz de transformar, né? Como ele transformou Moisés, ele também transforma cada um de nós que está disposto, né? Que se submete à sua vontade. E com outras pessoas, né? Como você disse no início, né? Você poder compartilhar com outras pessoas aquilo que está dentro de você tem um valor terapêutico, né? E é bíblico, né? Isso, confessar as nossas culpas uns aos outros, né? E tem ira que é pecado mesmo, pecaminosa. Então, quando eu chego e reconheço isso e confesso, ali começa um processo terapêutico de cura, né, Soraya? 50%, eu sempre converso com as pessoas que vão procurar ajuda comigo, que você reconhecer que está precisando de ajuda já é 50% do caminho andado, né? Então, o restante, maravilha, o Senhor vai também tratando a gente. E eu acho que em tudo isso é importante a gente, até para não alimentar a nossa ira, ter muito cuidado com quem a gente vai procurar essa ajuda, né? Será que a gente está procurando a ajuda de pessoas que vão... Se encontrar outro irado, hein? Exato. Ou então assim, dar respaldo à nossa indignação, ou realmente colocar ali, é verdade, e às vezes, ao invés de acalmar a nossa vida, né, a nossa emoção ali, a pessoa está... mais lenha. Isso, está colocando mais lenha. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas pessoas que a gente vai procurar ajuda, procurar um conselho, né? Abrir os nossos corações e realmente tratar da maneira correta. Verdade. E aí vamos continuar. Agora, sim, a gente fala um pouco sobre ira de forma geral, mas eu queria trazer, pastor, uma questão que a gente vê até algumas vezes na Bíblia, que é: eu estou irado com Deus, né? Aconteceu alguma coisa, de repente, que a minha indignação, né, como a irmã Soraya falou, da definição, foi para com Deus, né? O que eu faço? Quem não ficou ainda, né? Eu já fiquei com raiva. Decepcionado, né? E aí o que a gente precisa realmente entender é que, se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos realmente completamente consumidos, porque nós não temos realmente razão para ficar indignados com Deus, porque Deus, Ele é amor, e Deus, Ele é perfeito nos seus caminhos. Quando eu me indigno com algum caminho que se coloca diante de mim e fico chateado com isso, na verdade, eu estou perdendo a percepção de que a minha visão é extremamente limitada e que Deus está vendo todo. E que depois daquela curva, há algo que tem a ver com o que Deus está preparando. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente percebe profetas que ficaram indignados, profetas que desejaram a morte, que perderam o prazer da vida. Como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? Mas depois eles se percebem, e a graça de Deus é maravilhosa e nos dá esse tempo de a gente poder se ajustar. Mas nossa decepção com Deus faz parte de a gente muitas vezes não compreender a natureza de Deus e os seus caminhos. E de, no momento das emoções, a gente ficar com as nossas crenças, às vezes, embotadas. Mas a gente precisa trazer à memória aquilo que traz a gente esperança e reafirmar a palavra de Deus para nós, para termos certeza que, por mais que as situações não estejam compreensíveis diante dos nossos olhos, Deus está nos céus, está vendo todas as coisas, e, por fim, as coisas concorrerão para o nosso bem. E eu acredito muito também que, quando a gente está irado com Deus ali, a gente revela muito de nós mesmos, né? Então, quando a gente vai olhar para Asaf, lá em Salmos, a gente percebe que, na verdade, a indignação dele era inveja, né? Inveja. Então, a nossa ira, a nossa decepção com Deus tem muitas vezes a ver com o nosso ego. É muito centrado no eu, né? Exato. Então, a gente meio que deixa para lá os atributos, né? Como o senhor mesmo falou, de Deus, e coloca o nosso ego acima disso, né? Então a gente começa... Eu queria que as coisas fossem do jeito que eu quero, sim, e não do jeito que Deus quer. Ou seja feita a minha vontade, assim no céu como na terra, né? Ao invés de seja feita a tua vontade, sim, sim. E assim na terra como no céu. Aconteceu uma coisa super interessante que fala um pouco sobre isso. A minha sobrinha chegou na minha casa
E aí ela viu um material de propaganda política, né? A gente está nesse período agora, eu tinha recebido, estava lá, ela começou a perguntar quem era. Aí eu falei, ele é um deputado e tudo mais. Ela, você vai votar nele? Eu disse, sim, acredito que sim. A gente começou a falar. Ela tem 9 anos. E aí ela começou a dizer que eu não deveria votar nele. Porque o outro candidato era melhor, por causa disso, daquilo. Aí eu, mas tu nem sabia quem ele era, tu já está tentando me convencer de outro voto. E aí, naquela hora, eu percebi que muitas vezes a gente faz assim com o Senhor. A gente nem entende, não entende a dimensão, né? Mas a gente, como uma criança inocente... quer rejeitar a vontade de Deus e convencer Ele da nossa vontade, da nossa escolha, né? Mesmo que a gente saiba tão pouco, né? Então, acontece muito da gente meio que tirar aquilo que Deus é, né? E colocar o nosso ego, né? Deixar ele mais forte que as outras questões. Outra questão também que é interessante a gente ver é qual é a motivação dessa minha ira. Né? Então, assim, o que é que está por trás disso aí? Às vezes, muitas vezes, assim, eu estou indignada com Deus porque Ele não me deu aquela promoção. Né? Então, o que eu queria e tudo, e estava lutando, e aí eu estou muito irada, eu faço tudo certo. Né? Então, muitas vezes, assim, aquela promoção era realmente, como o pastor colocou, a visão do propósito que Deus tinha para mim, ou era só para mim poder ser mais vista, ou para meu próprio orgulho, né? Para minha própria vaidade. E, às vezes, a gente não percebe isso. Então, a gente não tem... São pontos cegos que, às vezes, a gente direciona a ira para determinados alvos que não são realmente os alvos que eram para ser atingidos, que somos nós mesmos. Né? Verdade. E aí a gente falou agora um pouco sobre a questão da ira, né? Mas pode ser que alguém que esteja aí em casa não tenha tanto aí essas questões de ira, de dificuldade de lidar, mas lida com muitas pessoas que sim, né? Então, agora a gente vai falar um pouco, queria que vocês compartilhassem como é que a gente lida com pessoas que são explosivas, né? Que elas têm frequentemente esses episódios de ira um pouco descontrolado. Vou contar uma situação que aconteceu comigo no trabalho, com a equipe que eu trabalhava. Então, a gente trabalhava na área de gestão de pessoas, com benefícios, e entrou um empregado muito revoltado, como diz o popular, irado mesmo, e ele chegou para a pessoa que lidava com esse benefício, que era Vale Alimentação, se eu não me engano, e ele chegou já jogando o que ele tinha, a mochila, na mesa dessa pessoa. Essa pessoa era muito tímida, reservada, ela ficou assombrada. E aí, da minha sala, eu peguei e chamei ele, e ele já vinha soltando como se fosse um dragão, né? Fogo destruindo e dizendo vitupérios e tudo mais. Aí eu chamei, sentei, conversei com ele e fui tentando acalmar, fui mostrando o que é que tinha acontecido. E aí me lembrei daquela parte de Provérbios, né, pastor, que fala que a resposta branda, né, acalma. Né? Então, muitas vezes, a gente lidar com pessoas que estão nesse nível de raiva, de fúria, é preciso você ir com toda a calma. Porque a pessoa, por mais que ela esteja certa, dentro dos motivos que ela está trazendo ali, quando ela vê que você não reage da mesma forma, ela tende a se acalmar. Então, assim, não é fácil. Não é fácil, né? Principalmente se for uma pessoa da família, né, em que está ferindo você, está magoando você. Então, assim, é preciso muita oração, muito joelho no chão, e também essa questão do controle, de entender ali que é uma pessoa que está precisando de ajuda. Quando a gente tenta ver essa visão, você consegue lidar melhor com essa situação. Então, muitas vezes, essa vamos dizer assim, a virada da chave, você conseguir ficar calma, usar a razão nessa hora e tentar passar a mensagem para ele. Claro, não é aquela coisa, não se acalme, ele não. Quanto mais você disser que se acalma, a pessoa não se acalma, ela fica com raiva de você. Mas você tentar ouvir a pessoa, saber que ali ele tá reclamando de alguma coisa, está sentindo alguma coisa, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, como se fosse uma empatia, né? De você se colocar no lugar dele e responder
com verdade, é claro, e com amor. A gente tem que acolher a pessoa, né? Ter muito cuidado na sabedoria das nossas palavras, né? E isso é importante até porque a gente precisa procurar na palavra de Deus essas respostas, né? Muitas vezes, como a gente lidar, né? Provérbios tem muitas dicas disso, para a gente poder realmente lidar melhor com essas pessoas, né? Então, se você está aí assistindo, já começa a interceder por ela e não se esqueça de ter palavras brandas. A gente vai encerrar mais um da Palavra Coração, né? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, se você não assistiu o outro programa, como a irmã Soraya falou, das emoções, eu te convido para assistir. A gente vai colocar aqui no box de informações, tá? O link desse programa. Queria agradecer a participação de vocês. Não deixem de curtir o nosso vídeo. Compartilha com seus familiares, com amigos. Comenta aqui, porque tudo isso vai ajudar o nosso vídeo ser entregue a ainda mais pessoas no YouTube. Então, não deixe de deixar aqui o seu joinha e compartilhar com a gente, tá? Deus abençoe. Se irá, não pegue. Não deixe a lei presente antes do o sol se pôr. E a palavra branda, né? Que vocês possam estar treinando isso de forma viva, né? E buscando no Senhor essa força. Paz. Até a próxima semana, que a gente vai estar falando um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Como a gente consegue estudar a palavra de Deus. Se você já assistiu o nosso programa de devocional, quer se aprofundar um pouco mais naquilo que o Senhor tem, aprender mais do Senhor, não perca a próxima semana e esse programa especial que a gente vai falar sobre estudar mais e mais profundo a palavra do Senhor. Até mais, Deus abençoe vocês.